Antes, tem um detalhe, acho que foi Ana Estevam que falou, mandou um e-mail para mim, tá? Antes, assim, de começar propriamente dito isso aqui, ela me fez uma pergunta sobre esse exemplo aqui. Deixa eu me lembrar qual era. Aqui, o exemplo 9. Tá? Que o exemplo 9 a gente já fez. E, né, ela estava com uma dúvida. Normalmente a vírgula, às vezes, ele ajuda a separar, fazer a separação de certos termos. Então, nós sabemos que essa frase aqui ficou não ser, né? Ser para chover. E não S, S é fazer sol. E não F, né? Não faz frio. Sendo que essas coisas aqui parece que tem uma ligação maior do que essa, tá? Que a frase diz, não chove, né? Vírgula. Aí tem uma pausa. Aí depois você emenda essas duas coisas aí. Mas nem faz sol, nem faz frio. Então a ideia, uma ideia mais interessante para essa construção aí seria isso aqui, tá? Deixa eu apagar aqui a lousa. Seria dizer, não chove, tá? E nem faz sol. E como é o... E nem está frio. Cadê? Aqui. E não está frio. Seria mais interessante assim. Apesar de que a frase que a gente escreveu, logicamente falando, vai dar a mesma coisa dessa. Os parênteses tem, quando se escreve logicamente, os separadores servem para isso, tá? Na hora de transcrever, aí às vezes você usa umas vírgulas, dependendo de como logicamente está escrito. Mas como eu falei, né? Se eu tirar os parênteses aqui ou deixar, o valor lógico dessa fórmula é igual ao valor lógico da outra, tá? Elas são equivalentes. Mas aqui é só a questão da gramática da língua portuguesa, né? Para a gramática do que eu estou exibindo aqui para vocês, né? Nessa parte inicial. Muito bem, então vamos voltar aqui. O interesse de hoje é a gente voltar a fazer esses comentários aqui. Então, eu vou iniciar, por mais que todo mundo tenha entendido, a definição 4.9.2, só para a coisa ficar bem redonda, tá? Então, de novo, né? Alfa implica em beta tautologicamente, né? Que é como se fala esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, ele tem o mesmo papel do implica, né? Daquela setinha. A diferença é que é escrito esse símbolo quando a nossa avaliação ela é semântica. E quando é que uma avaliação é semântica? Quando a gente está preocupado em saber se é verdade ou falso. Aí estamos trabalhando com a semântica. Eu ensino, mas eles não entendem. Né? Quer dizer, na verdade, eles, quando respondem, eu não entendo se eles entenderam. Bom, então, quando é que isso acontece, né? Isso aqui acontece se, né, para todas as valorações, né? Esse é o detalhe, né? Que torna alfa verdadeiro, tá? Eu não vou pegar valorações que tornam A falso. Então, não necessariamente alfa precisa ser tautologia. Ela não precisa. O que aqui está dizendo é, você pega uma valoração, todas as valorações que tornam o alfa verdadeiro. Se essas valorações tornarem beta verdadeiro,
então significa que alfa implica beta. Tá? Essa é a diferença do que eu falei na aula anterior, né, que acabou ficando um pouco incorreto, né? Lá eu estava dizendo que eram todas as valorações que alfa é tautológico. Não, não necessariamente, tá? São todas as valorações que tornam o alfa verdadeiro, tá? Essa é a diferença. Alfa é uma fórmula. Esse símbolo implica, tá? Implica, mas aí ou, né, o que é mais comum é chamar beta é uma consequência semântica de alfa, é o mais popular, tá? Ok. Então, a próxima definição, 4.9.3, apesar da simbologia, né, ser igual a essa simbologia aqui, mas os elementos são diferentes, tá? Esse que eu destaquei, alfa é fórmula, beta é fórmula. O exemplo 18 ele é bem interessante nisso, né? Alfa é fórmula, beta é fórmula. Aqui não. Aqui é uma valoração e aqui é o conjunto de fórmulas. Aí, o que essa escrita diz, né? Aqui eu escrevo do lado, mas quando eu escrevo assim, eu estou dizendo que eu tenho uma valoração que é modelo. Ou seja, essa valoração, quando eu aplicar no conjunto de fórmulas, todas elas se tornarão verdade, tá? É isso que está dizendo aqui, ó. Todas as fórmulas que eu aplicar essa valoração aqui, ó, né, vão tornar as fórmulas verdadeiras. É isso que está dizendo essa definição 4.9.3. Tá? O 4.9.4 me diz assim, imagine que eu vou fazer o comentário primeiro, né, depois eu faço a leitura. Imagine que eu tenho um conjunto de fórmulas gama, aí eu vou ver quais são as valorações que tornam todas as fórmulas verdadeiras. Tá? Sei lá, suponha que todas as fórmulas de gama têm as constantes A, B e C, vamos supor. E todas as fórmulas são verdades se A e B forem verdadeiros e C for falso. É só um exemplo, né, do que eu estou falando. Aí eu pego essa valoração, né, suponha que alfa tem essas variáveis dentro dela, e eu vou jogar a mesma valoração, né, que torna todas as fórmulas verdadeiras. Se alfa também for verdadeiro, então ela é uma consequência, né, tautológica dessas fórmulas de gama. 4.9.3, tá? Aqui diz assim, diz que gama possui uma valoração V, tá? Que aplicando essa valoração em gama, todas as fórmulas são verdadeiras. Deixa eu pegar aqui um exemplo para ver se facilita, tá? Eu vou pegar uma coisa semelhante ao que eu fiz na aula de dúvida hoje de manhã. Deixa eu ver. Esse aqui. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui para ver se facilita essa. Então, imagine o seguinte: imagine que eu só tenho A, B, pronto. Eu só tenho essas duas variáveis em todas as fórmulas. Todas as fórmulas vão ser formadas com essas duas variáveis. Eu vou até dar um espaço aqui, né, que indica o seguinte: aqui são as variáveis, agora eu vou escrever as fórmulas. Aí suponha que a primeira fórmula é essa, aí B, suponha que a segunda fórmula é essa, A e B implica B, e deixa eu pegar outra fórmula aqui, A, A ou B.
Tá, eu tenho três fórmulas. Então, esse é meu conjunto gama, tá? Esse é meu gama, tem três fórmulas. Aí vamos ler a definição aqui, eu vou montar um exemplo que se encaixa com a definição. Aí ele está dizendo assim, se eu tiver uma valoração que torna todas as fórmulas de gama verdadeira, essa valoração se chama modelo. Então vamos criar aqui uma valoração para ver o que acontece. Vamos supor que A é verdade e B é verdade. Pergunta, A e B vai ser o quê? Verdade. A e B implicando em B vai ser o quê? Verdade também. E A ou B vai ser o quê? Verdade. Muito bem. Então, o que foi que aconteceu? Essa valoração aqui, ela é modelo. Por quê? Porque todas as minhas fórmulas se tornaram verdadeiras com ela. Tá? Aí como é que eu vou escrever, como é que a gente escreve isso, tá? Aí a gente diz isso, né? Para A sendo verdade e B sendo verdade, isso é um modelo, né? Então eu digo que se V, né? Aí eu digo, escrevo esse martelo semântico gama. Ou seja, com essa valoração para todas as fórmulas de gama, a valoração torna as fórmulas verdadeiras. Não sei se deu para visualizar essa ideia com esse exemplo. Ok, aí, por exemplo, pode ser que não seja só essa, né? O modelo é quando A e B é verdadeiro. Vamos ver se tem outras valorações que isso acontece, né? Então, vou escrever aqui as possibilidades. VF. Então, VF, A e B vai ser o quê? Falso. Então, já não dá mais certo, né? Porque tem que ser os valores de verdade que tornam todas as fórmulas verdadeiras. Todas. Então, aqui já furou, né? A primeira já deu falso. Então, A sendo verdade e B sendo falso, não pode ser modelo. Tá? Modelo das fórmulas. Tá ok? O Gabriel perguntou o que seria esse símbolo. Esse martelo. 4.9.4, né? Aqui, do jeito que está escrito aqui, essa escrita aqui, ó, é essa, tá? Então, o que ele está dizendo? Se eu tenho um modelo, né, ou seja, uma valoração que verifica todas as fórmulas de gama, então essa valoração aqui, né, essa e essa, verificaram todas as fórmulas de gama, né? Estou supondo que essas três fórmulas faz parte da minha teoria, que é gama, tá? Essa valoração aqui não é modelo, porque a primeira fórmula que a gente foi usar aqui já deu falso, então tem que dar tudo verdade, né, para ser modelo. E não tem mais, né? Qualquer falso que eu inserir aqui, a primeira fórmula já vai dar falso. Então eu vou apagar aqui já para não... Eu só tenho essa valoração possível, tá? É o único modelo que tem para esse conjunto de fórmulas. Ok. Rapaz, você perdeu os gatos que eu já exibi aqui. Mas tudo bem. Fique à vontade. Ok. É, exibir justamente a quimia também, né? No final posso fazer isso, tá? Posso exibir novamente para quem perdeu. Tá. Muito bem. Aí agora vamos ver. Ok. Aí deixa eu explicar usando aquele exemplo. Essa consequência tautológica, tá? Consequência tautológica é assim, ó. Imagine que eu tenho essas três fórmulas. Aí eu não sei se essa nova fórmula que eu vou colocar agora
se ela é uma consequência do meu conjunto gama de fórmulas, né? Meu conjunto gama tem essas três fórmulas aqui. Tá, e como é que eu vou saber se essa fórmula é consequência? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o modelo. Quem é o modelo? É a valoração que torna todas as fórmulas verdadeiras, tá? Quem é meu modelo? É A e B sendo verdade. E se eu aplicar nessa fórmula e der verdade, então ela é consequência de gama. E se eu aplicar aqui, né, alfa, A é verdade, B é verdade. A implica B vai ser o quê? Verdade. Ou seja, com essa valoração, né, que é modelo, essa fórmula também é verdadeira. Qual é a conclusão? Essa fórmula, ela é consequência tautológica desse conjunto de fórmulas aqui. Tá? Essa é a ideia dessa definição aqui. Eu tenho uma fórmula que, quando eu peguei um modelo de um conjunto de fórmulas, transformou ela em verdade. Né? Só voltando para o exemplo. Essa fórmula aqui é consequência porque o modelo, né, que transformou as três fórmulas do meu conjunto em verdade, né, fez com que ela se tornasse verdadeira. Ok, deixa eu continuar aqui a ideia. Até agora tá ficando menos pior, né? Essa daqui eu acho que todo mundo entendeu, né? Duas fórmulas são tautologicamente equivalentes se a tabela verdade das duas é idêntica, né? Vamos dizer assim. Para toda valoração, é tudo igual. Aí, no caso, quem é alfa e beta, né? No caso aqui da definição 4.9.5, para ser equivalente, né, para todas as valorações da mesma coisa. Então, considere uma valoração, não sei quantas variáveis alfa tem, né? Também não sei quantas variáveis beta tem. Mas para uma determinada valoração, suponha que alfa dê falso. Se beta for equivalente a alfa, beta tem que ser falso também para aquela valoração. Pode ser tudo verdadeiro ou tudo falso, né? Não importa. Aqui as fórmulas não, né, todas as definições que a gente está, né, fazendo essa releitura, né, eu acho que está claro aí para todo mundo que não necessariamente essas fórmulas precisam ser tautologia, tá? Eu só pego valorações que tornam verdadeiras, né? Tanto que aqui essas três fórmulas, elas não são tautologias, né? Eu acho que essa fórmula do meio ela é tautologia, mas o meu interesse é que a valoração de suas variáveis, né, torne elas verdadeiras. Simplesmente assim, né? Muito bem. Aí esse exemplo eu já fiz, né? Inclusive a gente já fez duas vezes. Aí esse eu não vou fazer, tá? Mas aí é dois caminhos, né? A gente poderia usar a tabela verdade ou aquele caminho que eu usei na aula anterior, tá? Que a gente vai usar ele um pouco mais e talvez você se acostume mais com esse outro caminho. Muito bem, agora eu vou falar de estrutura. Em sistema formal, a gente, né, eu comento também sobre estruturas quando eu falo sistemas formais em GE, né, no início de geometria euclidiana. Muito bem, então, essa primeira definição, tá, me diz o seguinte, me diz que a estrutura, ela é um par, tá, esse aqui é um A gótico, ele é um A tradicional, exatamente, é o que o Lucas de Lima colocou aí. Imagine uma tabela verdade, que alfa na tabela, né, dá VVFV. E beta dá VVFV também. Lógico, logo elas são equivalentes. É verdade isso. Tá?
É como eu falei, né? Aqui ao pé da letra ó, é igual. Aqui não está dizendo que é para ser verdade. Se fosse para ser sempre verdade, teria mais uma igualdade aqui, né? Onde está meu cursor. E diria que é verdade. Essa é a igualdade, no caso. Então, tá. Então, deixa eu dizer aqui para vocês o que é estrutura, tá? Então, estrutura a gente usa essa letra para dizer, né? O A gótico, o B gótico. Na verdade, as letras góticas representam estruturas. Aí, para ter estrutura, eu preciso de duas coisas. Um conjunto né, de vários símbolos e uma letra I, que é uma letra que vai interpretar esses objetos. Muitas vezes a gente troca os nomes dos objetos, tá? E essa troca ela ocorre aqui em A. Então, por exemplo, imagine que eu vou criar um exemplo lógico usando todos os alunos da turma. Sendo que imagine como seria difícil eu escrever o nome de vocês completo numa fórmula lógica. Então fica difícil, né? Então, o que normalmente a gente faz? Né? A gente renomeia, assim, nesse exemplo que eu dei, né, vai renomear vocês. Então, por exemplo, eu pego lá a lista de chamada, por exemplo, do cigarro. A primeira pessoa da lista vai ser A1, né, o aluno 1, o segundo A2 e assim vai. Então, a função interpretação ela vai dizer exatamente isso. Qual é a interpretação dada para o elemento A1? Aí na lista é o primeiro nome que aparece. É tipo isso, tá? Muito bem. Essa é a razão das estruturas, né? E essa é a razão de, tanto na lógica como em matemática, por exemplo, ser muito simbólico, né? Que é para justamente evitar longas escritas de um texto, né? Por exemplo, quem é meu aluno também do cálculo, já imaginou você fazer uma demonstração daquela, né? Para todo o epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, né? Você fazer isso textualmente, né? Sem escrever nenhum símbolo matemático ia ser complicadíssimo, né? Ia ser textos enormes para demonstrações que simbolicamente seriam pequenos. De fato, seria muito ruim. Então, A é o universo, né? O universo do que se está discutindo, né? O universo que você define quando você vai aplicar uma lógica, e é uma função de interpretação. Aí, aqui mais embaixo, eu vou dizer como é que I interpreta as coisas, tá? Então, eu tenho uma constante C. Essa constante C, ele vai associar a que conjunto ele pertence, tá? Porque esse A é um conjunto de coisas, pode ser um conjunto de conjuntos também, tá? Então, por exemplo, suponha que eu vou criar uma estrutura para todos os meus alunos. Como todos os meus alunos, né, eles pertencem a turmas diferentes, então, cada elemento, né, eu vou ter que dizer de que turma ele é, mas de fato ele pertence ao universo A, que é a primeira coisa que ele define, tá? Que é o que a interpretação faz. A interpretação de um elemento é dizer onde ele está. Aí a interpretação de S é uma letra sentencial, né? É uma variável proposicional. Então ele pode ser F ou V. Tá? É isso que a interpretação de letras proposicionais me diz. Né? E a interpretação aplicada a uma letra, um símbolo de predicado eniário, por exemplo, né? Aqui faltou dizer os seus elementos, né? Que os predicados têm que ter o sujeito associado. Aí eu vou dizer a que conjunto ele pertence, né? Se no caso for eniário, né, então ele está associado aqui, no caso, a elevado a n, né? São n coordenadas. É onde cada elemento está numa delas. Tá? Então essa aqui é só a ideia de estrutura mais básica, né, para os elementos mais básicos. A estrutura, ela também interpreta verdades, né? Então é o que diz essa definição 4.10.2. Então eu vou considerar uma linguagem, né, só relembrando, uma linguagem, ela tem símbolos para elementos,
símbolos para predicados, predicados, né? Tem, tá aqui, né? Uma linguagem, ela tem símbolos para elementos, tem a assinatura, né? Que são os conectivos, né? O que vão unir as frases. Tem os parênteses e tem os números, né? Isso é uma linguagem, tá? Que nós chamamos de alfabeto, são os símbolos que a gente vai usar. Então, só voltando lá a definição. Então, eu tenho uma linguagem de primeira ordem, então vai ter símbolo para constantes, né, que são os elementos, e símbolo para predicado, que é propriedade dos elementos. Aí, o que é uma estrutura, né, de uma linguagem? Né? Na verdade, o que isso aqui é? O que ela faz? Né? Então, a estrutura, em cima de um símbolo de predicado, ele vai dizer se é verdade ou não, tá? Aí, quando é que ele é verdade, né? Quando é que a estrutura identifica que o meu símbolo é verdadeiro? Quando a minha função interpreta exatamente isso, tá? Quando a minha função de interpretação diz que o meu símbolo de predicado zeroário, né, que é o símbolo proposicional, é verdade, então a minha estrutura vai dizer isso também, tá? A minha estrutura vai dizer que esse símbolo aqui é verdade, né? Veja que é um pouco da ideia aqui, né? Dessa definição anterior. Mas aqui já no caso é falando semanticamente, eu estou falando o que é verdade ou não. Quando é que isso aqui é verdadeiro, né? Quando a função de interpretação identifica o conjunto, né? Diz que está no conjunto. E P é um símbolo predicado eneário, como eu falei. Aí, os demais, né, que é a valoração da tabela verdade, a estrutura também faz isso. A estrutura em cima de uma fórmula do tipo não alfa é verdade se a estrutura identifica alfa como falso. A estrutura identifica essa fórmula alfa e beta como verdadeira se ambas forem verdadeiras. Aí, no caso, é só as fórmulas, né, que a gente conhece, né? A estrutura verifica que essa fórmula é verdadeira se for um ou outro, né? Verdade. Essa daqui, a estrutura identifica o primeiro como falso, né? Porque ele está afirmando que a implicação é verdade, ou o consequente é verdadeiro. Se somente se, né, basta que a estrutura identifique o valor como sendo o mesmo. A estrutura identifica as fórmulas do tipo existe x alfa, quando para algum i, né, esse símbolo é um pouquinho esquisito, né, para quem está vendo a primeira vez, quando eu trocar esse i pelo x, a minha fórmula vai ser verdade. Tá? É quando ele diz que existe, né? Ele está identificando esse alguém, né? Pelo menos uma pessoa, um elemento, né, que possui essa característica da frase alfa. E para a frase do tipo para todos x, né? Então, para todos os i's, né, se eu troco a minha variável pelo meu elemento, então ela vai ser verdade, a minha frase. Aí, para isso ficar, essas estruturas são inseridas em quais lógicas? Em qualquer uma. Na verdade, essa questão de estrutura é em cima da lógica proposicional, tá? Ainda. Na verdade, o que a gente está fazendo é ampliando as definições, né? Porque primeiro eu falei de valoração. Primeiro eu falei de valoração, né? Valoração por si só. Aí, depois, né, a consequência da valoração é as consequências semânticas, né? Que são essas 4 definições. Aí vem estrutura, que é uma coisa, né, maior do que simplesmente valorar. É você não só interpretar o que é verdadeiro e falso, e sim os elementos. Então, é mais informações, tá? Esse I não é o dos imaginários dos números complexos, tá? Esse I é uma função de interpretação. Aí, na interpretação, a valoração também entra aqui dentro, tá?
E na estrutura, a interpretação está dentro da estrutura. Então, na verdade, eu estou descrevendo, né, uma coisa completa, digamos assim. Então, vamos só pegar esse primeiro exemplo, né, para reforçar essa definição aqui, né, ficar mais pé no chão para a gente. Então, o exemplo diz assim: considere a seguinte linguagem. Então, a nossa linguagem agora só vai ter esses 5 símbolos. Tá? Só vai ter esses 5 símbolos. Tem os minúsculos A e B, ou seja, isso serão elementos, e terão as letras maiúsculas P, Q e M, que são predicados desses dois objetos. Aí ele diz, ó, onde A representa 5, tá? Onde B representa 8, Q é o conjunto dos pares, Q é o conjunto dos ímpares, e M é o conjunto dos pares ordenados, tais que a primeira coordenada é menor. Além disso, vamos considerar uma estrutura onde o nosso universo vai ser o conjunto dos números naturais, né? Aqui em cima só falou de números. E eu tenho a função de interpretação, tá? Que aqui ele já foi falando quem é quem, que é a estrutura que interpreta a nossa linguagem. Né? Essa função I, ela diz quem é cada objeto, né? O que ele faz aí dentro da nossa linguagem. Assim, a gente vai determinar a interpretação dos elementos, a primeira coisa da minha linguagem, e depois vai dizer o valor dessas fórmulas. Tá? Porque é justamente isso que a nossa estrutura faz. Primeiro, interpretar os elementos. Segundo, é dizer a verdade, né? Tá aqui, essa parte aqui das estruturas, né? Essas letras mais abaixo aqui da definição, ele fala como valorar, né? As fórmulas baseadas na interpretação. Então, vamos lá. Deixa eu usar esse daqui. Mas esse aqui não. É esse aqui. Ok. Então, digam para mim qual é a interpretação de A. Deixa eu voltar aqui para o texto. Qual a interpretação de A? Quem vocês acham? É o 5. Perfeito. Porque ele diz aqui, ó, A representa o número 5, né? Ele disse aqui no texto. A representa o número 5. Então, quem é a interpretação de A? É 5. Ok. Quem é a interpretação do B, né? Que só tem esses dois elementos é o 8. Ok. Aí quem é a interpretação do conjunto P? Dois k. K pertence aos inteiros. É, verdade. Mas como o nosso conjunto, né, tem poucos elementos, né, vamos voltar aqui só para ver a ideia aqui. O nosso conjunto só tem, quer dizer, os elementos que a gente possui só são dois, que é o 5 e 8. Aí é o conjunto dos pares. Então, no caso, só vai ser o 8, né? É o conjunto formado só pelo 8. Então, a interpretação do P é isso, né? O conjunto formado só pelo 8. A interpretação do Q agora, né? Aí vamos ler aqui. O que é o Q, né? De novo, Q, está aqui, ó, o texto, é o conjunto dos ímpares. Então, na interpretação, né, ele vai ser o conjunto formado só pelos 5. Ok, aí tem a interpretação do M. Né? Então, vamos ler aqui o que o M diz. M também é um conjunto, né? Vamos ver aqui. Então, a interpretação do M é o conjunto dos pares ordenados, tais que a primeira coordenada é menor. Não entendeu por que deu 8? Conjunto só com 8? Porque ele diz aqui, ó, que P
O M eu não fiz ainda. O M eu só botei as chaves lá, mas eu não fiz não. Ou ele está dizendo que P são os pares. Eu só tenho dois elementos, um par e um ímpar. Então, a interpretação do P é o conjunto formado só pelo número par, que é o 8. Então, está aqui. O P é o conjunto dos pares, eu só tenho dois objetos, então é esse. O M eu não escrevi ainda não, tá? Eu só fiz abrir as chaves aqui. O M diz assim, o M diz que é o conjunto dos pares ordenados, tá? Que a primeira coordenada é, é o menor valor, tá? Aqui eu só tenho dois. Eu só tenho dois, o 5 e 8. Então quem é menor? É o 5. Então é esse par aqui, é o par formado pelo 5 e pelo 8. Pronto, esse é o M. Isso. Então, a gente já fez toda a interpretação em cima da nossa linguagem. Tá? A nossa linguagem, os símbolos significam isso. Mas deu para entender, né? Depois que eu fiz. Ok. Agora, já que a gente, né, escreveu, fez a interpretação de todos os elementos, o que a gente vai fazer? Vai verificar a verdade dessas informações, né? Que essas informações aí têm total correlação com a nossa linguagem e a nossa interpretação, tá? No caso, a nossa estrutura abraça tanto do E19 até o E24. No caso, né, para não demorar tanto, né, não ficar muito maçante também, eu vou pedir que vocês escolham uma dessas três e uma dessas três. Então, da E19 a E21, vocês querem que eu faça qual? A E20. Tá, falou primeiro, E20, então já foi escolhido. E alguém já disse 23, ou seja, essa fórmula aqui. Então eu vou fazer a E20 e a E23, tá? Vou verificar a verdade dessas duas frases. As outras ficam como exercício para vocês, tá? Então vamos lá. A E20 diz assim. Então minha fórmula alfa é assim. Eu não tenho o símbolo de para todo, né? Eu vou escrever só todo, tá? Tá assim, para todo. Para todo, vamos ver. Para todo x, não, minto, né? Existe x para todo y, mxy. Então, deixa eu escrever isso. Existe x para todo y, mxy. Então, essa é a frase que a gente vai verificar, tá? Muito bem. Aí, o que a gente vai fazer? Como é o A gótico, né? Esse A aqui, esse aqui é um A do alfabeto gótico, tá? Esse aqui também é o L do alfabeto gótico. O A a gente usa para estruturas, né? Pode ser o A, o B, as primeiras letras tradicionais são para estruturas. Então eu vou escrever A, tá? A maiúsculo. Então quem é o A de alfa, né? Essa, essa é a questão, né? Então vai ser o A aplicado dessa fórmula aqui.
Bom, aí agora é o seguinte, eu quero saber quando é que isso aqui é verdade. Aí como é que a gente faz para saber disso, né? Como é que eu sei que isso aqui é verdade? Aí eu venho aqui na minha definição e a primeira, o primeiro símbolo que aparece é o existe, tá? Aqui na minha, ó, é o existe, né? É a primeira coisa que aparece. Então, como a minha fórmula está escrita assim, eu vou transcrevê-la assim, tá? Então é assim que a gente... A é esse A gótico, tá? É esse A gótico aqui, o A maiúsculo. A não é alfa, tá? Alfa eu escrevi alfa mesmo. Aqui, ó. Alfa é essa fórmula. Aí esse A é aquele A gótico. Eu estou aplicando o A em alfa, né? Nessa fórmula aqui. Ou seja, estou aplicando o A de estrutura, né? Então, qual é a estrutura disso aqui? Né? No caso, para isso ser verdade, né? O que, que tem que acontecer? É isso que é o A gótico, é. Então, isso aí é verdade, né? Se somente se, para o é, né? O existe, desculpe. Se somente se, vamos ver aqui, vamos pegar o pé da letra. Para algum i, isso aqui acontece, né? A minha fórmula com esse i é verdadeira, então vamos escrever isso. Então, o a, desculpe, para algum i, a minha estrutura do para tudo, y, m, x, y barra i. Todo mundo visualiza, isso aqui vai ser verdade. Todo mundo visualizou o que eu escrevi? Quem é i? Não. Na verdade, eu só apliquei a definição. A estrutura começando com o símbolo existe. Quando é que ela é verdadeira? Aí aqui está escrito, se somente se, para algum i, ou seja, para alguém. Para alguém, né? Esse alguém a gente normalmente chama de i. Então foi o que eu fiz aqui, eu só fiz transcrever nessa definição aqui no item H. Então, de novo, está aqui a minha fórmula, né? Minha estrutura aplicada a essa fórmula é verdade. Tá, e o que, que a definição me diz? Se, somente se, para algum i, eu só fiz transcrever, tá? A minha estrutura, né? Como eu estou fazendo aqui para o existe, é porque tem alguém aqui no lugar de y. Ou, desculpe, no lugar de x. Né? Foi mal, aqui está errado. Aqui está errado. Aqui o y que está associado ao para todo. Na verdade é isso aqui. X, quando eu trocar o i por x, isso vai continuar sendo verdade. Tudo bem até aí? Muito bem, repetindo. A minha frase começa com existe. Então eu tenho que vir nessa fórmula aqui, ó, porque ela também começa com existe. O que as frases com existe x, tal que esse x, né, é aplicado a alfa, né?
que esse x aqui faz parte de alfa. Quando é que isso é verdade, né? É quando existe alguém, né, que eu substituo esse x por esse alguém e a frase se torna verdadeira, tá? Por exemplo, você quer que eu digite no site que fica com a mesma cara lá? A anotação está carregada? Vocês querem que eu digite aqui? Aqui? Fica melhor? Tá bom. Então deixa eu abrir aqui uma folha nova. Tudo bem. Então, estamos falando de estruturas, tá? E a gente está verificando essa frase. Não. Estamos verificando essa frase. Existe x para todo y mxy. Então a gente está verificando essa fórmula aí, tá? E na verdade eu estou aplicando aqui isso aqui. Eu não lembro se é assim. Eu acho que é assim. Ó, tá aqui, tá? A letra gótica lá, tá. Aí quando é... Ah, foi mal. Quando é que isso é verdade, né? Aí eu tenho que vir aqui, já que ele começa com existe. Aí eu tenho que transcrever isso aqui, ó, tá? Que, voltando, né? Se existe um x onde a fórmula alfa, né, que possui x é verdade, né, existir significa que tem alguém, né? Quando eu trocar esse alguém por x, vai se tornar verdade. Tá? Todo mundo entende isso quando eu faço a leitura dessa frase H? Sim. Tem alguém que não entende? Mas você entendeu isso que eu disse? Muito bem. Olha só. O Márcio perguntou o que seria, né, alfa xi. Então eu vou usar, no caso, eu vou usar o Márcio, tá? Para dar esse exemplo. Eu perguntei se todos entendem isso, né? A partir do momento que ele pergunta isso aqui, então ele pode ter entendido o Márcio, mas essa pergunta me induz que ele não entendeu completamente. Então imagine o seguinte, eu estou dizendo, né? Eu vou dizer agora, né? Usando o contexto da turma, existe alguém, existe um X, e alfa significa que não entendeu, tá? Então, existe alguém que não entendeu.
né? Então, a minha estrutura, isso é verdade, né? Está todo mundo aqui, todo mundo está visualizando isso. Aí, quando isso acontece, se somente se, para algum i, quem vai ser meu i no caso? Vai ser o Márcio. Tá ok. O Márcio, né, quando eu trocar no lugar de X, eu vou dizer Márcio não entendeu, né? Se a frase diz que esse X que não entendeu, quando eu trocar o I vai ser Márcio, né? Quando eu fizer a troca, eu vou dizer que Márcio não entendeu, né? Ou seja, eu estou dizendo que tem alguém que na verdade não entendeu, né? Isso vai ser verdade. E eu digo isso porque existe alguém, né? E esse alguém é o Márcio. Eu acho que é por aí, tá? Aqui só está dizendo que eu vou trocar a minha variável x por um dos elementos, né? Que eu aproveitei o exemplo aqui do... Estava só esperando alguém dizer não ou fazer alguma pergunta para usar aqui, né? Muito bem. Então, voltando para cá, né? Eu acho que já vai ficar mais simples. Essa está dizendo aqui, ó, está dizendo o seguinte: existe alguém, né? Tal que acontece essa coisa toda com esse alguém. E para isso ser verdade, aí vamos escrever, né? Barra space, barra texto, se somente se, barra space. Tá, eu vou dizer o que que acontece, né? Então, para não ficar muito, né, porque para digitar aqui nesse editor, entre as palavras eu tenho que digitar barra space sempre, né? Então, para não ficar muita coisa, eu vou só digitar assim. É porque existe um i, né? Tá ok. Pronto. Deu para entender o que eu escrevi aí? Né? Só fazendo a leitura. Isso aqui é verdade. Se tem um elemento que eu estou chamando de i, tá ok. Para todo y, quando eu trocar o i pelo x, né? Esse m, no caso, está relacionando o i com y. Né? Só fazendo a leitura, a primeira leitura. Né? Existe x para todo y, onde o x se relaciona com o y através do m. Aí, se, né? Existe um elemento i, tal que a minha estrutura aplicada para todo y, esse i se relaciona com y através do m, tá? Então, isso aqui vai ser verdade. Tá ok? Ok, então agora o que que a gente vai fazer? Nessa primeira linha, eu não apliquei a definição aqui para o existe. O que que a gente vai fazer agora? Nessa nova frase, não começa mais com existe, né?
Começa com para todo. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou aplicar a definição aqui no para todo. Aí, o que o para todo diz? Para todos os elementos, alfa é verdade. É isso que essa parte está dizendo, tá? Se somente se, para todos os elementos i, esse i não necessariamente é esse i, tá? De cima. Para todos os elementos i, né? Quando trocar esses elementos pela minha variável na minha fórmula, vai continuar sendo verdade, tá? Muito bem. É tipo assim, todo mundo que está assistindo a aula é meu aluno. Então, em particular, Davis é meu aluno, Aleph é meu aluno, né? Então, todos que eu mencionar aqui, vai se tornar verdade a frase, né? É isso que está dizendo essa frase aqui. Aí, aplicando isso aqui, como é que vai ficar? Diga aí para mim. Bom, vai ficar assim, né? Vai começar pelo que já iniciou aqui. Deixa eu só copiar uma parte dessa estrutura, tá? Para aproveitar na verdade, vai ficar assim, quando eu aplicar a minha definição aqui, né? Aplicar aquela definição que eu mostrei a vocês. Eu vou dizer assim, para todo, existe um i, tá? Para todo j, tal que a estrutura aplicada a isso daqui todo mundo enxerga o que eu apliquei daqui para cá? Tem alguém que não visualizou isso? Eu acho que eu entendi. Tem alguém que não acha? Não entendeu. Larissa não entendeu. Então, eu acho que tu não entendeu. Isso é comigo? No caso, eu não entendi, é isso? Não. Bom, Larissa disse que não entendeu, tá? Deixa eu explicar aqui para ela. É assim, ó. Perceba que esse existir, né? Na verdade, esse existir eu só estou substituindo por essa frase aqui, ó. Para algum, tá? E o símbolo para todo, eu botei o símbolo mesmo. Então, aqui eu só fiz repetir, ó. Esse existir, eu repeti aqui, tá? E a partir do para todo é a aplicação da estrutura nessa fórmula daqui de dentro. Então, veja que esse mxi, vamos dizer assim, né? E no lugar do x aqui eu também repeti, só acrescentei o para todo j, né? Que no caso aqui está dizendo para todos os y's, e se relaciona com y. Então, aqui, o que significa, né? Que existe alguém para todo j, né? Existe um i para todo j, tal que a minha estrutura verifica que i se relaciona com esse j, né? Através de m, né? Isso é verdade, foi isso que eu escrevi. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. No caso, você aplicou o h e depois i. O h, isso, nessa ordem, inclusive. Eu apliquei primeiro o h, porque primeiro apareceu o existe. Depois eu apliquei o i. Porque quando eu apliquei o existe, perceba que aqui, ó, na fórmula, ele some, né? Depois,
tinha o para todo na fórmula, quando eu apliquei, ficou sem o para todo aqui. Danilo botou que vai ser um for, dentro para um for, que vai de x para x menos 1. Para que essas relações de x e y? X e i e y e j? É porque diz na definição, né? Aqui, ó. Esse j representa elementos, tá? X e y aí da fórmula são variáveis. Não, no caso, como eu estou aplicando a definição, né? Sempre em aula, às vezes a gente aplica mais coisas, né? Que é para justamente justificar definições, né? Ou lemas, ou... Ok? Muito bem. Então, voltando para cá, tá? Então, eu assumi que essa fórmula é verdadeira, né? Se somente se isso aqui acontece, se somente se isso aqui também acontece. No fim das contas, né? Vamos fazer aqui, vamos ser mais direto, né? Bom, o que M significa, né? Significa que o primeiro elemento é menor que o segundo, né? Vamos só voltar aqui, é porque, só relembrando, a gente está nesse exemplo aqui. Né? O M é o conjunto dos pares, tais que a primeira coordenada é menor, que foi o que eu escrevi aqui. Ó. Aqui não, aqui. Tá? Meu M é isso daqui. Aí, o que, que essa informação está me dizendo? Né? Deixa eu colocar aqui. Está me dizendo que existe alguém, né? E no caso, alguém que é menor do que esse, para todo y. É tipo isso. Né? Aí, se somente se, né, aplicando a definição, porque para algum y, tá? A minha estrutura verifica que para todo y, esse i é menor do que y. Para todo y. Isso aqui me diz que existe algum i que é menor do que todos os y, né? Porque esse aqui a minha variável diz isso, né? Que o primeiro é menor do que o segundo. Ok, então vamos escrever as opções aqui, né? Vou escrever aqui. Não. O meu conjunto é assim, né? É M, a primeira coordenada que a gente tem, não dá certo aqui não. Tem que ser aqui mesmo. É assim, ó, é M, é, aqui é a interpretação de A, não, é interpretação de B. O que, que eu estou dizendo aqui, né? Que o 5 é menor do que o 8. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Que a interpretação do A é 5, a interpretação do B é 8. Né? Então a minha fórmula aqui só tem esse único par. Né? Ou seja, o 5 é menor do que 8. Não é assim, né? É assim. É junto.
Muito bem, aí vamos interpretar essa frase, né, em cima da informação que a gente tem. O que ele está falando, né? Que todos os elementos, ou existe um elemento, né, que é menor do que todos os outros. Aí a pergunta é, isso é verdade ou não? Nesse nosso exemplo. É verdade, só tem uma coisa, né? Porque ele diz, né, existe x para todo y. E aqui, quantos elementos a gente possui no nosso exemplo, né? Eu tenho dois exemplos, dois elementos. Então, essa frase aqui também abraça esse caso aqui. Ó. Vocês concordam comigo que essa frase aqui abraça isso aqui também? No ar. O elemento que se observa é no ar. Peraí, só um minuto. O elemento, no caso aqui, na nossa linguagem, só tem dois elementos, tá? É A e B. Então ele diz, existe um Y, existe um X, que é menor que todos os Y. É tipo isso. Existe um X que é menor do que todos os Y. Mas ele não diz quem é X, quem é Y. Tá? Então significa que ele abraça essas duas opções. Quem é o cara que é menor? É o 5. Para todo Y. Mas o 5 também pode ser Y. É isso. Pronto. O Márcio agora ele fez a pergunta, mas essa é a observação, tá? Você, na verdade, só retomando, né? Danilo perguntou onde é que eu olho os elementos, é na linguagem, a linguagem que diz os elementos que a gente tem. Aí Márcio pergunta, na parte do existe, digamos que das duas opções, eu escolho uma, e no para todo tem que ser para as duas, tem que ser para todo mundo. No existe, né, você tem que ser pontual, tem que pegar o cara que obedece à propriedade. Mas o X, como ele diz aqui, né, ele começa, existe X, existe alguém que é menor do que os outros. Beleza. Aí quem é esse alguém? É a interpretação do A. Ele é menor, porque é o 5. Mas não é para todo Y, tá? Porque quando é para todos, aí você tem que escrever todos. O conjunto tem quem? Tem a interpretação do B como elemento de interpretação do A. Mas o 5, ele não é menor do que 5, tá? O 5 não é menor ou igual, mas não tem essa opção, né? Porque no texto, ao pé da letra, ele escreveu que M diz que a primeira coordenada é menor do que a segunda. Se ele tivesse escrito é menor ou igual, aí essa frase aqui seria verdade, tá? Não sei se vocês entenderam isso que eu acabei de falar, tá? Muito bem. Aqui eu só fiz a reescrito, tá? Na solução eu já podia ir direto, né? Já olhar as possibilidades e ver se a frase encaixava nas possibilidades. Para demonstrar esses casos assim,
Aí, para verificar, aí tem que usar isso aqui, tá? Muito bem. Tá, deu para entender, né? É tipo isso aqui, é tipo isso que o Márcio escreveu, né? Existe o 5 para todo mundo, que o 5 é menor do que todo mundo, mas não é verdade, né? Que 5 é igual. Então, deixa eu só concluir aqui. Então, isso aqui implica que só um minuto, tá? Respondo já o que vocês estão. Então, isso aqui já implica que essa fórmula é falsa. É, isso. Por conta do para todo, ele assume os dois, né? Interpretação de A e B. Não entendi a pergunta do George. Só elementos que a linguagem passa por definição? Como assim? Eu não entendi a pergunta do George. Tá? Na pergunta, ele passou A e B. Ele só tem os valores 5 e 8. Daí Y assumir esses valores. Por quê? Porque ele fala para todos. Só porque ele diz para todos, todos os Y da minha linguagem. Então ele assumiu tanto esse caso aqui, que é verdadeiro, mas tem um que é falso. Então a minha estrutura verifica essa fórmula como falso. Muito bem. Então agora como é que eu verifico essa fórmula, né? Ali eu poderia escrever MAB. Cadê? No caso aqui é MAB, tá? Deixa eu só consertar aqui. MAB e aqui é MA. Ok. Ficou tranquilo essa parte ou ainda ficou turbulento?
Turbulento. O Aleph disse que ficou turbulento. O professor explica por cima, tipo o que o senhor fez. Tá, deixa eu só explicar aqui rapidão. Vamos voltar para cá. A gente quer avaliar a verdade dessa frase. Então, a gente tem que pegar uma estrutura que faça isso, né? Então, o nosso conjunto M, ele só possui um par, que é o 5 e 8. Tá? Então, eu posso escrever assim, AB, né? É o único par que ele possui. Aí vamos fazer a leitura da frase. A frase diz, existe X, que no caso é o primeiro, que no caso é o A, né? Existe um A, que é maior do que Y, né? Para todo Y. O que quebra é isso aqui, ó. Porque é todo Y da linguagem. No caso, ele está dizendo para o A e para o B. Então, essa frase aqui, essa frase do E20, o que ela está dizendo é isso aqui. Que acontece isso e acontece isso aqui. Tá? Porque ele está dizendo existe um X para todos os Y, né? No caso, trocando em miúdos, existe um X que é maior que todos os Y. Aí não, porque para esse primeiro elemento aqui, ele usou existe. Ele usou existe, então você tem que apontar alguém. Se ele dissesse para todo X, para todo Y, ele ia dizer, a primeira coordenada pode ser qualquer valor, a segunda coordenada pode ser qualquer valor. Ele não disse isso. Tem alguém na primeira coordenada que é maior que qualquer coordenada. É tipo isso, né? Que no caso está na segunda. Pronto, o Guidani ele escreveu, aí, no caso, ele garantiu a verdade da frase, né? Se ele trocasse, né? No caso, ele botou um palavrão aí, ele já corrigiu, muito bem. Então, se fosse existe X, existe Y, aí pronto, existe X. Existe um primeiro elemento, quem é? A. E quem seria o segundo? B. Aí estava correto. Ok? Tranquilo, né? Ótimo. Agora vamos verificar essa daqui. Tá. Bom, vamos fazer no olhômetro primeiro, tá? Antes de escrever qualquer coisa. Então, quem é o P, né? P é o conjunto dos pares. Então, qual é o elemento que faz parte do P? É 8, que é o B, ó, tá? Ou seja, a frase PB é verdade, tá? E PA vai ser o quê? Falso, né? Pela nossa estrutura. Pronto. Muito bem. Mas lá a frase é assim, ó. É não PA. Como é negação, então é verdade, exatamente. Tá? Então essa primeira parte aqui é verdade. Aí vamos ver a segunda. Ele está dizendo, não existe X que esse X seja P. Ou seja, ele está dizendo que ninguém é P. Tá? Então vamos só... A outra frase que ele está dizendo assim, não é verdade, né? Não existe X que seja P de X. É isso que ele está dizendo. Mas, na verdade, o B é P, né? Então, o que que isso significa? Aqui eu vou usar o A maiúsculo para a estrutura, tá? Ou sem querer apaguei. O que que a minha estrutura diz dessa frase? Diz que é verdade, que é verdadeiro, né?
o que que a minha estrutura diz dessa frase? Ela diz que é falso. Mas aí vamos ver a relação dos elementos dessa frase, né? Aqui está dito assim, ó. Tá dito que essa parte é verdadeira ó, e essa parte é falsa, né? Então, o que que isso significa? Se uma verdade implica uma falsidade, é o quê? É falso. Muito bem. Então, a estrutura, quando verificar toda a frase, né? Isso aqui vai ser falso. Tranquilo, né? Exatamente. Falsidade pode implicar em verdade, mas o contrário não. Muito bem. É porque aqui o primeiro caminho eu ia fazer desenvolvendo pela definição, mas não ia ficar muito interessante porque o exemplo é prático, né? Ele já deu os elementos, já deu os conjuntos, é só olhar se está dentro do conjunto ou se está fora. É por isso que ficou turbulento. Significa que a resolução desse aqui não precisa nem olhar para essa primeira parte, tá? Já pode, ela começaria daqui, tá? Que é tipo essa daqui, ó. Vou fazer só mais um comentário aqui de um caso. Ó, olha como essa aqui é tranquila, tá? O A, a interpretação do A é quem? É 5, né? Que é o conjunto dos ímpares. Aí a pergunta, o 5 é ímpar, né? É isso que está dizendo aqui, ó. O A é o 5, o Q é ser ímpar. Então ele está perguntando, né? Para verificar a verdade disso. O 5 é ímpar, é isso que ele está perguntando. Então é verdade. Então esse primeiro aqui é verdade. Né? Porque já tem tudo, né? É só olhar se está no conjunto ou se não está, né? É isso aqui que a gente está fazendo. A gente está vendo se a interpretação dos elementos estão dentro das interpretações dos conjuntos. Só isso. Se tiver, a minha frase é verdadeira. Tá? Então, fica mais fácil. Que é isso que matemática faz. Tá? A gente, em matemática, verifica se os elementos estão no conjunto ou não. Tá, eu coloco lá. Muito bem. Então, bom, a gente já viu a definição de modelo, né? Sendo que não viu para a estrutura, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Então, a estrutura A é modelo de um conjunto de fórmulas. Se para todas as fórmulas de um conjunto de fórmulas, a estrutura verifica essas fórmulas como verdadeiro, praticamente a mesma definição. Aí tem a definição seguinte: se gama é um conjunto de fórmulas, alfa é uma fórmula, né? Diz-se que alfa é uma consequência das fórmulas, né? A é uma consequência lógica de gama, né? Se somente se, para todos os modelos, ou seja, para todas as valorações, né? Eu falo já dessa questão da aula da manhã, tá? Se para todo modelo de gama, né, se toda valoração, é também modelo de alfa. Ou seja, se eu pego né, valorações para as variáveis que verificam todas as fórmulas, né, que eu fiz aqui, é a mesma coisa do que aconteceu aqui, tá? Eu pego as valorações
que tornam as fórmulas verdadeiras de um conjunto de fórmulas. Aí uma fórmula que eu quero verificar, né, se com essa valoração for verdade também. Então, esse A é a consequência lógica, tá, do conjunto de fórmulas. É a mesma definição, tá? O que muda é que ao invés de escrever a valoração, a gente escreve a estrutura. Só isso. Antes de eu continuar, porque aqui tem um exemplo, tá? Para a gente fazer aqui essa brincadeira. Né? Eu vou fazer a brincadeira com um deles e o outro aí vocês ficam para exercício. Eu estava pensando em amanhã a gente tipo começar das 9 ou 9h30, não sei, tipo de 9 a meio-dia, né? Ao invés de pegar 2 horários no início da manhã e 2 horários no fim da manhã. E aí, o que vocês dizem? Outra coisa, para também. Agora tem só mais uma questão aí. Como esse horário é quebrado, eu acredito que. Eu não sei se tem alguma aula. Tem alguma aula 3 4, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí, você tem 3 4 manhã e 3 4 tarde, é isso? Ah, caramba, só por causa de geórgia quebrou as nossas pernas. Então vamos fazer assim. Não, que maioria vence, rapaz. Aí eu não posso impossibilitar. Por causa de um. Nossa, que é isso? Vamos fazer assim. É, amanhã eu vou dar o horário. Eu vou liberar do 1, 2, tá? O horário 1, 2 eu vou liberar. E eu vou dar o 5, 6 manhã. Tá? Eu vou dar o horário 5, 6 manhã. É, aí eu vou dar o 1, 2 tarde. Aí a gente negocia. Se a coisa fluir bem, aí fica só esses 4 horários, tá? Sei que vocês estão aí detonando o menino, mas vocês estão escutando o que eu estou falando, né? Pronto. Manhã 5, 6, tarde 1, 2. Aí eu vou ver o andamento da aula, tá? Vou ver o andamento, assim. Se por exemplo, eu caminhar pouco, aí eu vou passar a atividade para vocês, para substituir essas aulas que não foram dadas. Não, amanhã eu acho que eu vou dar conteúdo, porque essa parte introdutória aqui, ela não é bem de FMC, não. Essa parte introdutória aqui eu estou dando lógica, né, para entrar nessa parte aqui, ó, linguagem de matemática, aí para a coisa ficar mais simples, né, poder eu entrar aqui. Aí tem umas questõezinhas aqui, né, algumas coisas para a gente provar, sendo que aí a gente vai ter todas as ferramentas da lógica para isso. 4.15 que começa a FMC. Muito bem. Então vamos. Sei que o tempo está acabando, mas vamos só fechar hoje com. Tá. Eu vou verificar. Olha só o que ele quer, tá? Que é isso. Muito bem. Então, ele está dizendo assim, nesse exemplo, tá? Ele quer saber se essa fórmula é uma consequência desses conjuntos de fórmulas.
Aí escolha aí um conjunto de fórmulas, tá? Para a gente fazer essa verificação. Com certeza maior. Muito bem. Então, é praticamente a mesma ideia de um exemplo que eu fiz anteriormente, tá? Depois dessas bases numéricas, binário, exatamente. A primeira unidade é isso, né? Essa parte de lógica matemática, um pedaço de lógica matemática. Eu sei que depois dessa parte de lógica que vocês estão vendo aí, a parte de lógica matemática é bem curta mesmo. Se eu tivesse dado no início, eu já tinha terminado. Se tivesse começado por esse ponto, eu tinha terminado acho que na primeira aula. É, tá. Muito bem, então vamos aqui pegar esse conjunto delta, né? Ou gama, desculpe. Então o gama aqui tem 4 fórmulas, tá? O gama tem 4 fórmulas. Então, eu tenho que pegar uma estrutura que deixa essas 4 fórmulas verdadeiras, tá? Torna essas 4 fórmulas verdadeiras. Então vamos lá. Eu acho melhor pegar essa menor aqui, porque com 4 fórmulas vai demorar mais, tá? Com essa daqui é porque já é 10h20 aqui, falta 5 minutos, tá? Então, eu acho que eu vou fazer essa daqui, vou pegar a delta. Então, delta, vamos ver. Primeiro, a nossa estrutura. Pronto. A nossa estrutura aplicada. Por que ele não está fazendo? Estranho. Ah, tá. Entendi. A nossa estrutura aplicada. A nossa estrutura aplicada a essa fórmula menor aqui GA é verdade, né? E para outra fórmula também. Porque é o seguinte, a ideia é assim, segue aquela mesma ideia. Eu vou pegar uma valoração que torna essas duas fórmulas verdadeiras e vou ver se com essa valoração f de A é verdadeira. Tá? Se for, ele é consequência. Essa é a ideia. Então, eu peguei aqui, já escrevi, né? A minha estrutura vai verificar que essa fórmula é verdade, vai verificar que a outra também é verdade. Então, vamos escrever a outra. A outra diz, para todo x, f de x implica em g de x. Então, vamos escrever isso. Então, para todo x, f de x. Isso aqui também é verdade.
Tudo bem? Peguei uma estrutura que verifica a verdade das duas fórmulas. Eu quero ver se eu consigo chegar que o f de A é verdade. Tá. Quando é que o G de A é verdade? Quem sabe dizer? Quando é que o G de A é verdade? Lembrando que esse exemplo, ele não disse quem era, ele não disse quem era G, não disse quem era F. Eu não sei de nada, assim, né? Tá tudo variável aí. Não, na verdade, quando é que G de A, quando é que, né, GA é verdade, está escrito aqui na definição. Ó. Eu botei aqui de forma geral, tá? Esse é uma fórmula desse tipo, tá? Só não tem vários elementos, tem só um. Então, é quando a interpretação do A está dentro da interpretação do G, tá? É isso que diz. Então, na verdade, isso aqui, barra, right arrow, é a interpretação do A pertence à interpretação do G. Tá? É isso que acontece aí na primeira forma. É verdade, não o G de A vai ser falso. Tá, isso aqui, né? Vamos escrever a implicação. Então, vai ter... Isso aqui implica que para todo I, a minha fórmula é deixa eu só mudar aqui, tá? Para todo... Pronto, esse aqui não tem mais. E aqui... Pronto, é isso que essa fórmula diz. Tá? Deixa eu só ver se ele diz mais alguma coisa. Aqui parece que só tem o elemento A, né? Espera aí. Ah, não, aqui nas duas tem o B e tem o A. Ok. Então, provavelmente tem B e A nas duas fórmulas. Tá? Então, em particular, isso aqui implica que esse alguém pode ser A ou B, tá? Então, deixa eu só escrever isso aqui. Isso aqui acontece para ir sendo A ou B. Muito bem. Deixa eu só copiar essa frase aqui embaixo. Então, a estrutura vai me dizer o seguinte. Que
Isso aqui vai ser verdade. E isso aqui também vai ser verdade. Tá vivo aqui. Mas está dando para visualizar? O problema é que, se eu pudesse escrever, ia ser bem mais rápido, né? Aqui, digitar esses símbolos demora um pouco. Então, deixa eu só recapitular, tá? Ele disse que a fórmula G é verdadeira, então a interpretação de A está dentro da interpretação do G. Ele diz que essa segunda fórmula também é verdade, tá? Se o A e B estiver dentro da minha fórmula, então essa fórmula é verdade e essa fórmula também é verdade, tá? Se quiser, eu escrevo. Eu acho que eu vou pegar a mesa digitalizadora, fica melhor. Pega esse símbolo doidão aí. Vocês querem que eu comece com esse exemplo na próxima aula? Então tá. Próxima aula eu começo com ele, tá? É sexta-feira, estou me prolongando. Amanhã a aula por hora vai ser manhã 5/6, tarde 1/2. Bom, então perdoe aí